Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre disquesia e cólica. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, porque na prática eu vejo que muitas mães confundem a cólica com a disquesia e vão achando sempre que o bebê tem cólica. E aí começa aquela medicalização, dá remédio para dor, dá remédio para gases, dá um monte de remédio pensando que é cólica, quando na verdade é um distúrbio funcional, é um distúrbio que vai melhorar com o tempo, que é a disquesia. Vou começar com uma breve definição para vocês entenderem a diferença entre os dois, e aí a gente tenta, no final, diferenciar com os sinaizinhos que o bebê dá. A disquesia, ela é um distúrbio funcional, ou seja, é um distúrbio que acontece na grande maioria dos bebês, benigno, não traz nenhum problema, não é nenhuma doença, e ele passa sozinho com a maturidade desse intestino. Então, ele é uma dificuldade de soltar pum, né, de eliminar gases ou de evacuar, mas que não é uma constipação. Quando o bebê evacua, ele evacua fezes molinhas, pastosas, sem nenhum outro aspecto de constipação. Mas ele sim tem um desconforto, uma barriguinha mais endurecida, ele pode se espremer, se chacoalhar, fazer carinha de dor, de desconforto, até que ele elimine os gases ou evacue, e aí ele fica tranquilo. Já a cólica é um distúrbio também funcional, né? Não é uma doença, não é nada que a gente deva se descabelar, se preocupar que vai acontecer nada de grave com o bebê, mas ele acontece por N questões, principalmente a gente chama de multifatorial, então tem vários fatores que influenciam na cólica, e ela está principalmente relacionada à imaturidade intestinal desse bebê, da mesma forma que a disquesia. Mas ela é, a definição, né, que a gente encontra na literatura, é uma condição em que a criança tem um choro excessivo, então um choro prolongado, eles definem até como mais de 3 horas de choro, não precisa ser exatamente 3 horas, mas é um choro prolongado, que acontece várias vezes na semana, pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 semanas, né, por pelo menos um período um pouquinho mais prolongado, e ele acontece a partir da 3ª semana de vida. Então, aquele recém-nascido de alguns dias de vida, muito provavelmente não vai ter cólica, e ele normalmente passa por volta ali de 3 a 4 meses. Então, passou muito disso, a gente já deve pesquisar outras causas de dor, de desconforto, que não a cólica do lactente. E a cólica do lactente, ela tem essa questão da maturidade intestinal do bebê, mas ela também tem a ver com o ambiente. Então, um ambiente muito estressante, a própria privação de sono, os pais muito estressados, a questão alimentar da mãe, que eu vou falar em outro vídeo, é relacionada às cólicas, a própria microbiota intestinal está relacionada com as cólicas. Então, tem vários fatores que podem influenciar no aparecimento das cólicas. Muitas vezes a gente acha que o bebê chorando e se contorcendo é necessariamente cólica, mas se esse bebê solta pum e melhora, se esse bebê evacua e melhora, muito provavelmente isso não é cólica. A cólica, ela não melhora com nenhuma dessas alternativas. Ela não melhora com a amamentação, ela não melhora com analgésico, ela não melhora depois que o bebê solta pum ou evacua, ela não melhora com muita coisa, ela melhora com o tempo. Ela melhora com algumas medidas que a gente faz, que a gente ensina a fazer, mas ela não costuma melhorar como a disquesia melhora. A disquesia a gente consegue notar uma causa e efeito muito mais importante. Então o bebê tá se espremendo, tá se contorcendo, solta pum, alivia, faz cocô, alivia. Isso é disquesia, isso não é cólica. A gente não deve interpretar as coisas de maneira errada. Por quê? Porque a gente acaba medicalizando demais. De qualquer forma, as medidas não farmacológicas, ou seja, o que a gente pode fazer para ajudar a aliviar esse bebê, são mais ou menos as mesmas para as duas condições. Então, independente do que o seu bebê tenha, vale a pena fazer essas coisas que eu vou falar agora para vocês, que são principalmente relacionadas à barriguinha desse bebê. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar esse bebê de bruços durante o dia, então fazer o tummy time, deixar ele de bruços. Isso ajuda na maturidade intestinal, ajuda na prensa da barriga e ajuda com que esse bebê solte pum com mais facilidade. A gente pode aquecer a barriguinha, então fazer compressas mornas, existem compressas de ervas que podem ser utilizadas. A gente pode colocar esse bebê no colo, então o colo geralmente alivia bastante. Colocá-lo aqui com a barriguinha virada aqui para a mão do bebê, ou às vezes no pele a pele, com o bebê de bruços aqui em cima de você. A gente pode fazer massagem circular no sentido horário, bicicletinha, praticar a higiene natural, ela vai resolver tanto nas cólicas quanto na disquesia do bebê. A gente pode usar o sling é ótimo para aliviar essas dores e esses desconfortos também, mas é importante que a gente classifique certinho a disquesia da cólica
para que a gente não fique chamando tudo de cólica e querendo dar um monte de remédio sem necessidade. Então, eu espero ter ajudado vocês a diferenciar essas duas condições e faça tudo isso que eu falei para vocês, que certamente vocês vão ter um bebê com menos disquesia, com menos dor, com menos espremedeira, e ele vai soltar pum e fazer cocô com mais facilidade.